6h34, tempo ainda continua instável, né? Uma chuvinha leve, uma garoa caindo aqui na capital do milho nesta manhã de segunda-feira, último dia do mês. Segundo o pessoal do tempo, aí o sol vai aparecer, mas as temperaturas vão ficar muito baixas aí nos próximos dias. E Xanxerê decidiu no próximo dia 13 de julho, o Seminário do Vinho e da Cachaça. O evento promete reunir produtores e apaixonados por essa bebida tradicional. Quem traz detalhes é o repórter Márcio Roberto. É verdade, nós estamos aqui recebendo o coordenador do evento, o agrônomo Thiago Marque, que é da EPAGRE, para falar sobre esse seminário no dia 3 de julho que acontece aqui na cidade de Xanxerê. Thiago, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Márcio. Thiago, o seminário acontece em que local? O seminário vai acontecer na Associação Vêneta, aqui no Parque da Fêmea, Parque da Fêmea, dia 13 de julho. Isso, na quinta-feira agora. Qual que é o público-alvo do seminário? Bem, o público são produtores de vinho e de cachaça, legalizados ou não, né? Ou com interesse na legalização. E também a gente está convidando o pessoal que tem interesse em conhecer os produtos que a gente já tem legalizados na região. Então, pessoal do turismo, de restaurantes, da gastronomia, né? Que gostariam de conhecer esses rótulos. Né? Tem muita gente que faz aquele, principalmente a nossa comunidade italiana, Xanxerê, 80% são descendentes italianos, gaúchos italianos, e o pessoal faz aquele vinho na propriedade, colhe a uva, faz o vinho, faz cachaça, só que não é legalizado muitas vezes e quer comercializar esse produto e fica impedido, né, por causa da legalidade do produto. O seminário vai abordar esse tema? O principal foco do seminário, desse primeiro seminário do vinho da cachaça, é a legalização. Né? Então, a gente vai tratar sobre os procedimentos para a legalização, né? E principalmente é cultural nosso essa produção de vinho e cachaça, né? Mas a gente já avançou muito e a gente já tem vários empreendimentos que estão legalizados. Né? Então, a gente sabe que é um procedimento burocrático, né? Demorado e, muitas vezes, o produtor não vê interesse, né? Mas a gente já tendo alguns empreendimentos que já estão legalizados, a gente quer promover isso, né? Para a gente avançar nesse setor. Né? A EPAGRE já tem um levantamento, Thiago, de quantos produtores aqui da nossa região que tem esse tipo de cultura, só que não é legalizado? Tem um número estimado ou o número de legalizados? Olha, a gente tem legalizados hoje em Xanxerê, né, 2 destilarias, né, 2 unidades de produção de cachaça e uma unidade de produção de vinho. Né? E no oeste catarinense, a gente estima ali que deve ter em torno de 15 empreendimentos legalizados. Né? Agora, de produtores que fabricam, assim, é muito grande, né? Assim, porque é cultural nosso essa produção. Né? É difícil também, como não estão, né, legalizados, é difícil também ter o número real de produção, mas o número é gigantesco. Né? É muito grande. E essas pessoas são convidadas a participar, esses produtores? Isso aí. A ideia nossa é trazer esse pessoal para a gente apresentar um pouco como é que funciona o procedimento, né? O processo para a legalização. Como é que será o cronograma, Thiago, do seminário? Então, o seminário ele começa às 14 horas, né, na Associação Vêneta. Né? A primeira palestra é com a SIDASC, né? Porque a SIDASC agora está aderindo ao sistema de inspeção vegetal. Né? Então, agora, além do Ministério da Agricultura, a SIDASC também vai apoiar a legalização desse tipo de empreendimento. Né? Depois a gente vai ter uma palestra com o Fábio Eco. O Fábio é enólogo do Sebrae, ele atua na região, né? E ele vai apresentar um pouco sobre os procedimentos para a legalização. Né? Então, o Fábio já acompanhou várias vinícolas, principalmente. Né? Nesse procedimento de legalização, ele tem um conhecimento interessante, né, nessa abordagem. Né? E depois a gente vai apresentar alguns casos de empreendimentos legalizados, né, que atuam na região, para a gente saber um pouco como foi o histórico, como foi esse processo de legalização e o que mudou depois de eles estarem legalizados. E, ao final, né, a gente também vai ter um momento de confraternização, né, e para apresentar empreendimentos da região e os seus produtos. Né? Então, por isso que a gente convida também o público que deseja conhecer esses produtos. A gente já tem 11 confirmados, né, com 11 empreendimentos confirmados para a apresentação desses produtos. E para participar, qual o procedimento? Participar é só entrar em contato com qualquer unidade da EPAGRE para fazer a inscrição no nosso sistema. Né? A inscrição é gratuita, né? E pode ser realizada
nas unidades da Epagre. Então, procurar a Epagre, se inscreve e sem custo algum. Sem custo, isso. O ideal é fazer a inscrição antecipada para a gente ter um controle, né, de Até participação. para o espaço, né? Isso. Saber de quantas pessoas participaram. A gente percebe muito que o Rio Grande do Sul é uma vanguarda em relação à legalização e associar o turismo com a produtividade, né, Tiago? Santa Catarina quer para esse caminho fazer uma área turística oeste catarinense, além da propriedade, né, ter outras culturas, poder explorar o turismo, fornecendo o produto e sendo um cartão postal aí para todo o estado com produtos de qualidade, né? Isso mesmo, Márcio. Assim, o turismo rural ele avançou muito nos últimos anos, né? Todos os municípios, em geral, estão falando sobre incentivar o turismo, e principalmente na nossa região, o turismo rural, né? E com essa questão da cultura nossa de produção de vinho e de cachaça, a gente também sabe que isso casa muito bem com o turismo, né? Então, a ideia, principalmente, são incentivar, né, esses empreendimentos, principalmente familiares, né, de produção, né, com a legalização desses produtos, né, de vinhos, cachaças, para a gente estar associando ao turismo, associando né, a essas novas frentes, né, que vêm acontecendo, novas oportunidades de trabalho que estão acontecendo no rural, né? E o que o pessoal está procurando, né, Tiago? A gente pensa nós mesmos, né? A gente faz uma pesquisa, né? O que tem aqui na região para o fim de semana, durante o verão, o inverno, e ter essas possibilidades, ter uma organização com mais qualidade, né, e profissionalismo no turismo rural, porque nós temos, além das paisagens maravilhosas que o oeste de Santa Catarina oferece, produtos também de qualidade, produtos coloniais, familiares de muita qualidade. Para o produtor que está nos ouvindo agora, do que ele já tem na propriedade dele, que ele faz o vinho para ele, para a família, a adaptação é muito grande para se regularizar e entrar nessa exigência que o Ministério da Agricultura pede? Tem uma exigência tanto da parte de estrutura, né, estrutural, né, a gente precisa ter um local para produção adequado, né, que seja limpo e que a gente possa produzir. Afinal, o vinho é um alimento, né, a gente tem que produzir ele com qualidade, né. E hoje a gente consegue fazer adaptações, né, para unidades familiares, né. Mas mesmo assim a gente tem que estar ciente, né, que o local de produção ele tem que seguir as exigências, né. E até a apresentação do produto. Então, ele tem que ter rótulo, tem que estar com tanto as características da unidade, mas também a legalização da parte, né, da papelada tem que estar toda adequada. Questão burocrática. Isso. Né? Bem, porque tem muita gente que está nos acompanhando, tem essa vontade e não sabe nem por onde começar. Então, o seminário vai dar esse norte. Isso aí. Então, venham, né, ao seminário, a gente vai abordar... O principal tema desse seminário, né, é a parte de legalização. A gente tentar dar uma desmistificada um pouco nesse processo, né? E como você falou, Márcio, assim, da gente casar isso, né, com o turismo, da gente incentivar uma nova atividade comercial, né? Atividade comercial. Sendo que isso é cultural nosso, mas a gente precisa de mais plantas, assim como queijo, como salame, tantas outras produtos são culturais nossos. A gente quer cada vez mais incentivar que esses produtos sejam legalizados para a gente poder desenvolver a cadeia melhor, né? Por exemplo, o cara tem o proprietário ali tem uma terra de área dobrada, né? Pô, eu não vou poder plantar aqui, é muito difícil. Ter essa alternativa, né? Explorar a propriedade de uma área montanhosa, né? Porque dá para plantar uva, dá para fazer a produção também de laticínios, enfim, mas dentro da regra, né? Isso. Na verdade, o rural hoje ele está com tendências, né? E uma das tendências é isso que você falou. A gente está cada vez mais incentivando atividades que tenham maior agregação de valor. E essas atividades que a gente processa na propriedade, né, produz o próprio salame, o próprio queijo, o próprio vinho, né, o próprio suco, eles são atividades que a gente agrega valor ao produto e consegue comercializar com um valor melhor. E aí, nessas pequenas propriedades, que cada vez mais a gente tem mais propriedades pequenas na nossa região, né, a gente precisa começar algumas delas a partir para esse tipo de aposta, para a gente poder
para ela se tornar suficiente na parte de renda. Né? Perfeito. Tiago, muito obrigado pela sua participação. Eu conversei aqui com o Tiago Marque, ele que é coordenador do seminário que promete movimentar o setor no dia 13 de julho, seminário de vinho e também da cachaça do Oeste Catarinense. Queria, para encerrar, que você convidasse, né, aí o nosso público ouvinte, nossos produtores, tanto no rádio como também nas redes sociais, para participar do seminário. Então a gente estende o convite, né, a todo produtor de vinho e de cachaça legalizado ou com interesse na legalização, né, e também o próprio setor de gastronomia, restaurantes, turismo da nossa região, para conhecer os rótulos que a gente tem legalizados. Né. A ideia do seminário é incentivar o setor. Então você que tem interesse, venha, participe, se inscreva na IPAGRE. Obrigado, Tiago. Obrigado, Márcio. Muito obrigado ao agrônomo da IPAGRE, o Tiago Marque, coordenador do seminário, Ivan, do vinho e da cachaça do Oeste Catarinense. Um momento importante aí para quem queira legalizar o seu produto, Ivan. Não há dúvida nenhuma, né? Uma grande oportunidade. Então, na próxima quinta-feira, lá em sede da Vêneta, conforme foi destacado aí na matéria, esse seminário importantíssimo sobre a cachaça e sobre o vinho, para você que é apaixonado por essa modalidade de transformar, então, a cana em cachaça e a uva em vinho. 8 horas e 45 minutos, Cicobi Crédito Moc, Loja Avenida,